E aí, galera, paz do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca. Eu sou uma das professoras aqui da Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino, e eu estou aqui para mais uma pré-aula da nossa nova revista do terceiro trimestre de 2024, que tem como tema Na Cova dos Leões, o exemplo de fé e coragem de Daniel para o testemunho cristão em nossos dias. Então, nós iniciamos uma nova revista, já temos 2 aulas aqui no canal, então você, assim que terminar de assistir essa, você assiste as outras, entendeu? Não para o vídeo no meio, mas não deixe de nos acompanhar, essa revista será muito boa, estará trabalhando ali no livro de Daniel, e esse livro é muito bom, muito importante, porque ele tem muitas lições para os jovens. Então, eu espero que essa aula possa agregar aos professores que assistirem e também aos jovens ou qualquer um que me assistir, que essa aula possa ajudar você de alguma forma no conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Então, a lição 3 tem como tema Conservando os valores e guardando a identidade. E o nosso textuário está localizado lá em Daniel, capítulo 1, versículo 7, que diz: E o chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel pôs o de Beltesazar, e a Ananias o de Sadraque, e a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abdinego. O resumo da lição, que fala o seguinte: manter a identidade cristã em uma cultura hostil é a principal prova de fidelidade ao Senhor. A leitura bíblica em classe está localizada ali em Daniel, capítulo 1, no versículo 3 ao 7, e é muito importante que você leia em classe. Então, sempre que você puder, na verdade, sempre mesmo, leia o texto bíblico em classe com o seu pessoal, com os seus jovens, porque isso ajuda eles a desenvolverem o hábito da leitura, então eles se habituarem a ler um texto bíblico, a entenderem o que vai ser tratado na revista, porque todo o conteúdo trabalhado na lição é trabalhado em cima desse texto base. Então, não deixe de ler esse texto na sua turma. Aqui, numa interação de professores, vem tratando do seguinte: nessa lição, examinaremos como jovens hebreus enfrentaram desafios semelhantes, uma vez que precisaram adquirir conhecimento sobre a cultura dos caldeus. Este estudo nos proporcionará uma oportunidade relevante para contextualizar e refletir sobre os perigos que permeiam a educação secular contemporânea, frequentemente impregnada de doutrinação política e ideológica. Então, esse é um tema que tem estado muito em alta, tanto no mundo secular quanto no mundo cristão. Então, ultimamente tivemos alguns embates aí, debates referente a essa questão do cristão e o estudo secular, e eu acho que essa aula será de extrema importância ser ministrada para os jovens aí na classe de EBD. Então, os objetivos da nossa lição hoje é descrever a submissão dos jovens hebreus aos ensinos da Babilônia, conscientizar sobre os perigos da relativização de valores e da desconstrução de identidades e propor ensino para hoje, considerando o exemplo de Daniel e seus amigos. Então, a introdução diz o seguinte: desde o início do exílio na Babilônia, os jovens hebreus se depararam com a ameaça de perderem suas identidades, à medida que poderiam gradualmente assimilar os valores da nova terra. Essa lição tem como foco principal o estudo das 2 estratégias empregadas pelos babilônios para minar a identidade piedosa dos jovens hebreus: a imersão na cultura e língua caldeia, bem como a mudança de seus nomes. Como veremos, a narrativa bíblica nos oferece valiosas lições sobre conservar nossa identidade espiritual e nossos princípios, especialmente diante da doutrinação ideológica presente atualmente na educação secular. Com isso, nós já passamos para o primeiro tópico, que tem como tema Hebreus na Universidade da Babilônia. Então, nós já passamos para o subtópico 1, que fala na Universidade da Babilônia. Então, lá, quando teve os jovens foram levados cativos na primeira leva ali, foram as pessoas que eram da a mais alta patente. Então, as pessoas que eram mais bem de vida, assim podemos dizer, de uma forma bem simples. Ali nessa leva foi levado Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E aí o rei, então, como uma estratégia que eles tinham, o rei ordenou que os jovens recém-chegados fossem instruídos sobre a cultura e língua dos caldeus durante 3 anos. Isso fazia parte da estratégia de Nabucodonosor de inserir os povos conquistados ao seu serviço real. Após esses 3 anos, os jovens aprovados teriam emprego garantido e seriam treinados na nova cultura daquele novo mundo que viviam.
Isso parecia uma grande oportunidade para Daniel e os três moços crescerem em conhecimento acadêmico e também profissionalmente. Então, quando eles estavam ali, foram levados cativos à Babilônia, eles estavam sendo instruídos. Então, não só Daniel e esses três moços. Inclusive, nós tivemos, já ouvimos, eu acredito que você que me assiste também, diversas pregações sobre Daniel e os três moços, mas que também provavelmente tinham muito mais jovens ali. É que esses quatro em específico, eles se destacaram pela fidelidade deles, pelo fato deles não se misturarem, embora eles estivessem sendo ensinados e inseridos numa nova cultura, eles não se deixaram levar por isso, mas eles permaneceram fiel. Então, eles estavam ali como estudantes, né, numa faculdade. Então eles estavam sendo desenvolvidos na sua vida acadêmica, assim podemos dizer. Então eles estavam aprendendo de tudo ali. E a partir do momento em que eles terminassem esses anos de estudo, eles poderiam trabalhar ali na corte real, que foi o que aconteceu com esses jovens. Então, essa era uma oportunidade muito grandiosa. Você pensa, seria, sei lá, tipo, trabalhar no Senado, no Congresso Nacional, sabe, trabalhar para o presidente, algo assim. Então era algo que não era pouca coisa, era algo muito bem visto, de nível elevado. Então, muitos jovens tiveram a oportunidade, mas como eu falei, esses quatro são citados porque eles se diferenciaram da maioria. Tópico 2, o ensino caldeu. Os caldeus já possuíam um padrão de ensino desenvolvido, eles eram pioneiros nos estudos astronômicos e nos avanços matemáticos. Então, naquela época não existia tanta tecnologia como hoje em dia, mas eles já eram muito para frente. Então, boa parte daquilo que nós vivenciamos hoje começou lá atrás. Então, com o desenvolvimento que eles trabalharam, nós conseguimos vivenciar hoje e conseguimos evoluir aquilo que já era bem evoluído. Então, eles dominavam os estudos astronômicos, avanços matemáticos e também eles dominavam a escrita cuneiforme, que era usada para registrar leis, negócios e eventos históricos. Esse ensino também era impregnado de misticismo e astrologia, formando magos, encantadores e feiticeiros. Então eu fui procurar um pouquinho saber da escrita cuneiforme e aí eu vi que é uma escrita com objetos em formatos de cunha. Então eu não sei você que está me assistindo, mas um objeto em formato de cunha ou uma escrita cuneiforme, para mim, eu associo a algo redondo. Então algo escrito com algo redondo. E aí, eu olhando assim o escrito cuneiforme, eu vi que não fazia sentido redondo porque ele era mais retinho e tal mesmo. E aí eu fui saber também o que era uma cunha, um objeto em formato de cunha. E aí eu descobri que é tipo um prisma agudo em um dos lados, também usado para calçar, nivelar, e ele é semelhante a uma rampa. Então, hoje não usamos esse tipo de escrita. É lógico, a gente avançou, né? Usamos caneta e tal. Mas talvez na sua casa você até tenha um objeto cuneiforme, um objeto em formato de cunha. Porque ele é semelhante a exatamente aquele negócio, aquela coisa que a gente usa para calçar porta, que ele é meio que uma rampinha assim, sabe? Ele tem uma pontinha menor e ele vai ficando mais largo. Então, é isso, um objeto em formato de cunha. Então, eles dominavam esse tipo de escrita e o ensino que era dado ali naquele ambiente, ali na Babilônia, era impregnado de misticismo, astrologia, que formava magos, encantadores e feiticeiros. Então, aí você já pensa outra dificuldade daqueles jovens. Eles eram hebreus, então eles foram ensinados ali de uma forma totalmente diferente. Não tinha essa coisa de astrologia, não tinha essa coisa de misticismo, que era passado de geração em geração, porque naquela época não tinha a Bíblia que nós temos hoje, então o que era passado era de pai para filho, então a família ia passando para as novas gerações, então as gerações mais velhas passavam para as gerações mais novas. Então, você pensa, você tem ali em média entre 14 e 17 anos, tirado da sua terra natal, separado da sua família, e você começar a ser ensinado de uma forma totalmente diferente. Então você pensa, esses jovens estavam entrando numa cultura totalmente diferente e eles estavam correndo o risco de aculturação. Isso é, a perda da cultura e das crenças hebraicas por meio da assimilação e acomodação à cultura dos caldeus. Então, eles estavam correndo o risco de perder a cultura hebraica, perder aquilo que eles foram ensinados durante os poucos anos de vida que eles viveram na sua terra natal. Mas aqueles jovens, eles traziam na mente e no coração os ensinamentos que eles haviam recebido em Jerusalém. Então, eles não recusaram
estudo, todo aquele conhecimento que era ofertado para eles, eles estavam preparados, então, de forma espiritual, de forma moral e no conhecimento das escrituras, para rejeitarem a doutrina babilônica. Então, eles não falaram, olha, eu não quero aprender isso porque isso vai contra o que eu fui ensinado durante a minha vida, esses anos de vida que eu tive. Eles não fizeram isso. Na verdade, eles aproveitaram a oportunidade, mas mais pra frente a gente vai ver que eles também tiveram estratégias para que eles não fossem dominados, não fossem deixados levar por aquela doutrina que estava sendo ensinada. Com isso, eu já passo para o subtópico 3, que tem como temática discernimento diante da estratégia inimiga. Embora fosse um conquistador violento, Nabucodonosor entendia a importância da formação cultural como estratégia para a ressignificação das ideias dos jovens exilados. Então, ele era um rei que ele aplicava muita violência na hora de conquistar os territórios, mas ele entendia a importância do estudo, ele entendia a importância de você dar conhecimento para esses jovens, mas o conhecimento de acordo com aquilo que ele via como certo. Então, não era também, ai, nossa, ele era bonzinho, deixava você ensinar o que você queria. Não, era de acordo com os costumes ali, de acordo com a cultura babilônica. Então, essa estratégia se repete nos dias atuais. O inimigo trabalha na mentalidade das pessoas desde pouca idade usando métodos pedagógicos e não violentos. Então, hoje o inimigo é outro, não é mais Nabucodonosor, que é o nosso inimigo, mas o inimigo das nossas almas, ele também usa dessa estratégia. Então, não necessariamente ele vai vir de forma violenta, de forma explícita, para tentar trabalhar na mente de uma pessoa. Na verdade, ele vai vir de forma bem suave, bem tranquila, sabe? Aos pouquinhos, indo pelas beiradas, até que isso a pessoa nem perceba e ela já foi dominada pelo tipo de pensamento que as estratégias dele são, entende? Que essa estratégia é usada. Então, ele vem ensinando as crianças de uma coisa que não condiz com a palavra do Senhor, ele vem ensinando os jovens algo que não convém com a palavra do Senhor, vem trabalhando para que eles normalizem algo que Deus reprova, que Deus não aceita, e assim como Daniel e seus amigos, precisamos ter uma mente protegida pela palavra do Senhor e um coração sábio para aprender o que for útil e rejeitar tudo aquilo que perverte a verdade de Deus. Então, como eu falei, Daniel e os 3 jovens, eles também tinham as suas estratégias. Então, eles estavam ali inseridos numa outra cultura, num outro tipo de conhecimento que era passado, e eles aproveitaram o que era bom, o que era proveitoso, e rejeitaram aquilo que não tinha nada a ver com Deus. Então, nós entendemos que hoje essa é uma estratégia atual, embora ela tenha sido usada muito tempo atrás, essa é uma estratégia atual que vem para deturpar a mente dos nossos jovens, adolescentes e dos mais velhos também. Então, porque não são só as crianças, os jovens e os adolescentes que estão suscetíveis a esse tipo de coisa. Todos nós estamos. Então, a nossa mente, ela é bombardeada por setas malignas todo santo dia. Embora ele não leia os nossos pensamentos, ele dá setinhas pra gente pensar coisas que não provêm do Senhor. Então, nós realmente precisamos do capacete da salvação, do negócio na cabeça também, sabe? Para Deus trabalhar. Mas aqui nós entendemos que nós precisamos pedir a proteção divina pela nossa mente também. Então, nós também precisamos aprender a discernir os pensamentos que estão ali rodeando a nossa mente. Por quê? Setas, elas virão para todos nós, mas o que nós fazemos com essas setas é o que vai nos diferenciar da grande maioria do mundo. Então, como cristãos, nós precisamos ser diferentes. E eu não vou falar para você, você não vai pensar uma coisa ruim porque você é cristão, porque é mentira. Você vai ter pensamentos que vão contra a vontade do Senhor. A diferença é que você não vai seguir esses pensamentos, como as pessoas do mundo. Então, embora você seja exposto, você seja bombardeado por essa estratégia maligna, você tendo uma mentalidade, uma mente protegida pelo Senhor, pela palavra do Senhor, você consegue resistir ao que vier na sua mente. Então, é por isso que é tão importante você pedir que Deus te dê discernimento, você ter conhecimento da palavra do Senhor, porque também não adianta só ficar aonde você vai conhecer bem Deus? Orando e pela palavra do Senhor. Ali você vai conhecer muito bem o Senhor. E quanto mais você lê a palavra do Senhor, você vai pedindo que aquilo entre na sua mente, que você vai guardando esse conhecimento. E aí, quando vier uma seta, ela já nem vai se sobressair, porque você vai estar cheio da palavra do Senhor. Então,
que foi o que deve ter acontecido com aqueles jovens. É praticamente certeza de que isso aconteceu. Eles foram muito bem ensinados e doutrinados da palavra do Senhor. Esse conhecimento foi passado de uma forma que eles conseguissem entender e guardar nos seus corações e mentes. E aí as estratégias malignas, então os ensinamentos, os conhecimentos malignos não se sobressaíram à palavra do Senhor, mas eles souberam separar. Olha, esse daqui dá para eu guardar para mim, esse conhecimento dá, e esse daqui não tá contra a palavra do Senhor, então a gente não fica guardando isso. O tópico 2, que tem como tema da relativização de valores a desconstrução de identidades. O subtópico 1, que tem como título a relativização da verdade. Caso assimilassem o padrão moral da religião dos caldeus, os jovens hebreus estariam a aceitar a relativização da verdade. O relativismo pode ser propagado de duas formas: pela imposição e pela destruição sutil dos referenciais éticos na cultura. O relativismo defende que não existe uma verdade absoluta, nem mesmo na esfera religiosa, e essa é uma linha de pensamento que vem ganhando força nos dias atuais. Então, se esses jovens começassem a assimilar isso como um padrão moral, eles estariam abertos, eles estariam aos poucos aceitando essa relativização da verdade. Então, o relativismo nada mais é do que não existir uma verdade absoluta. Então, tudo é relativo. Eu acredito que você já ouviu falar isso. Então, tudo é relativo. Isso aqui, essa madeira aqui é marrom. Mas uma pessoa fala isso, fala, não, mas isso pode ser relativo, porque aqui tem um marrom mais escuro, aqui tem um marrom mais claro, e um daltônico ele pode ver de outra cor, então não necessariamente é o marrom. Então, eu estou relativizando uma cor que nós sabemos e estamos vendo aqui que é marrom. Então, é claro que eu estou usando um exemplo muito, muito, muito simples. E isso é algo muito usado hoje em dia. Mas o relativismo nada mais é do que não defender uma verdade absoluta. Então, nada é absoluto, tudo é relativo, tudo pode ser... Depende da forma que você vê, depende do que você acha, tudo depende. Então, basicamente, o relativismo vai depender. Então, se eles começassem a aceitar isso como um padrão moral, eles estariam abrindo portas para esse relativismo religioso. E aí, o que começaria a valer? Deus não é o maior. Os outros deuses, que são, eu vou tratar aqui como deuses pagãos, eles também são deuses, eles também têm os mesmos poderes, eles também têm a mesma divindade que Deus, então eles são iguais, entende? Deus não seria mais soberano, ele seria relativo, dependeria de quem estava falando e de quem estaria vendo. Os outros deuses da mesma forma, então eles não seriam falsos deuses, isso depende, tudo depende, isso é relativo. Então, eles estariam abrindo essa porta do relativismo. Então, aqui como nós vimos, o relativismo, ele pode ser propagado de duas formas. Então, pela imposição, que nada mais é do que quando você procura legalizar concepções politicamente corretas pela proibição de discursos, limitação do acesso à informação e outros mecanismos que restringem a liberdade de crença e de expressão. Então, justamente por esse relativismo imposto, é o que tem dificultado o trabalho de muitos irmãos cristãos missionários que têm tentado levar a palavra do Senhor para todos os quatro cantos da terra, para toda a língua, para que todos conheçam o verdadeiro Deus, por causa do relativismo. Então, por nada ser absoluto, então é como se você acredita nisso, porém você não tem liberdade para você expressar isso, porque quem garante que isso é verdade? Então, isso é algo que tem dificultado muito a pregação do evangelho em muitos lugares. Então, o relativismo, ele não tolera a defesa de qualquer absoluto, e isso nem mesmo na esfera da religião. E essa é uma linha de pensamento que vem ganhando muita força nos dias atuais. Então, tem até uma nomenclatura que é utilizada por alguns sociólogos dessa época que se chama modernidade líquida. Então, tudo se dilui, tudo é adaptável e nada é fixo. Então, nem mesmo essa questão religiosa. O subtópico 2, que é desconstruir identidades. Então, a segunda forma de propagação do relativismo, ela é sutil. Então, essa forma de propagação, ela vem desconstruindo os referenciais / ideais que levam à perda de identidade. Então, todos nós, quando desenvolvemos a nossa identidade, a nossa personalidade, nós temos referenciais, ideais, então nós temos princípios que vão forjar essa identidade. E o relativismo, ele vem dessa forma, assim, desconstruindo isso. Então,
se é relativo, sabe? Então, esse princípio que você tem, pode ser que ele esteja errado. Esse ideal que você tem, pode ser que ele esteja errado. A referência que você tem, pode ser que esteja errada, não esteja tão certo. Então, com isso, vem desconstruindo toda essa formação aí. E aí, nada é certo. Como cristãos, nós temos uma identidade bíblica que nos caracteriza e nos distingue. Então, nós sabemos que nós temos uma crença que ela expressa a nossa identidade bíblica, ela vem expressando a nossa origem, crença essencial e ética que professamos. Então, isso nos diferencia do resto do mundo. Então, por quê? É necessário, né? Não adianta você dizer que você é cristão e aí você não tem uma diferença do povo do mundo. Mas não é esse o ponto aqui da revista, né? Tudo bem, abafo, cara. Mas é uma necessidade que nós, como cristãos, sejamos diferentes dos demais. Então, o próprio Deus nos manda, né? Ser de santos, como eu sou santo. Então, nós não podemos ser iguais. E tudo que você pensa, assim, nesse sentido, não só com os cristãos, mas se você olha, e não vou tentar não generalizar, mas se você olha para um público de pessoas que têm um interesse em comum, todos eles são meio semelhantes, né? Então, não só cristãos têm uma característica, têm uma identidade que os torna meio que semelhante entre eles. Mas se você olhar para um público-alvo, para um público específico que tem um interesse específico em comum, você vê que eles têm algumas características semelhantes. Então, sei lá, uma galera que gosta muito de uma determinada série, que gosta de determinada coisa, de determinado tipo de música, eles tendem a ter um estilo mais semelhante. Então, não necessariamente serão todos iguais, mas os gostos serão semelhantes. Então, sei lá, tem pessoas que você consegue olhar um público-alvo e ver que eles têm semelhanças na forma de se vestir, na forma de se portar, porque isso é normal de um grupo de pessoas que tem interesses semelhantes. Então, você vai acabar se parecendo em alguns pontos, não em todos, em alguns pontos. E nós, como cristãos, temos essas características também. Então, esse foi o caminho de desconstrução adotado pela Babilônia ao trocar o nome dos jovens hebreus. Então, eles foram de forma bem sutil tentar desconstruir um reverencial que era ali justamente o nome. Então, ao fazer isso, as penas tentavam fazer uma lavagem cerebral em Daniel e os seus companheiros, já que os novos nomes faziam referência aos deuses pagãos. Então, nessa parte eu não vou falar tanto, porque eu já vou unir com o próximo subtópico, que é novos nomes, a mesma identidade. Então, naquele tempo, os nomes pessoais tinham muito valor. Então, ele tinha muito valor e muito significado, especialmente para os judeus. Hoje, isso não é algo tão comum. Então, sou mais jovem que vive em redes sociais, então eu tenho visto que esse é um costume que tem retornado. Então, principalmente com influenciadores cristãos, alguns que eu acompanho ou que aparecem no meu feed, eu vejo que quando eles vão escolher o nome dos filhos, muitos deles têm ido por nomes bíblicos, então nomes com significados bíblicos e nomes com significados fortes. Então, mas esse não é um costume tão forte na nossa época. Mas naquela época era um costume muito forte. Os nomes, eles expressavam a personalidade, então, e o propósito de vida de alguém. Se você for olhar o Antigo Testamento, você vê que isso é bem mais forte do que no Novo. Então, quando você vai ver ali o nome dos profetas, os nomes que são citados na Bíblia, eles sempre são acompanhados dos significados. E se você for analisar, os significados têm muito a ver com o que a pessoa vai vivenciar, aquilo que ela vai ser. Então, esse era um costume muito forte. Então, a partir do momento que eles mudaram o nome daqueles jovens, eles estavam tentando ali, numa tentativa babilônica, de apagar dos corações e mentes a origem deles. Então, os nomes babilônicos faziam referência às divindades pagãs, começando ali pelo nome do próprio rei. Esses novos nomes em nada mudaram as verdadeiras identidades e muito menos aboliram a centralidade de Deus naqueles jovens. Então, ao mudar ali o nome daqueles jovens, eles pretendiam substituir o Deus verdadeiro pelos deuses pagãos. Então, ali com o propósito de mudar os seus referenciais e identidades. Como eu falei, essa questão do nome era uma questão importantíssima. Então, ao mudarem, eles estavam... Porque o nome daqueles jovens, tudo tinha relação com o Deus verdadeiro, o Deus a quem nós servimos. Então, quando foi mudado, eles já foram para nomes de deuses pagãos. Você começa a ver isso pelo próprio Nabucodonosor. Então, o nome dele era uma referência
há uma divindade pagã. Na língua acadiana, Nabu, Kudurri, Uzur, significava Nabu é o meu protetor. Nabu, um deus pagão. Então, Daniel, que é o nome dado ali de judeu, o nome hebreu que foi dado, significa Deus é meu juiz. Então, Deus verdadeiro. E aí, o nome dele foi mudado para Beltesazar, que é Bel protege o rei. Bel, quem é Bel? Um deus pagão. Ananias, que é um nome hebreu, dado um nome ali hebreu de origem judaica, ali para aquele jovem, significava Deus é gracioso. Então, mudaram o nome dele para Sadraque, que significa iluminado pelo sol. Então, Misael significa quem é como Deus. E ele foi mudado o nome dele para Mesaque, que significa aquele que pertence à deusa Sesaque. Azarias significa Deus ajuda. E deram o nome dele para Abdinego, que significa servo do Deus Nego. Então, eles não podiam impedir que essa mudança acontecesse, não era algo que eles poderiam escolher, tipo, não, eu aceito que você mude meu nome, ou não aceito que você mude meu nome. Ali eles não tinham esse direito de escolha, mas nós vemos que esses novos nomes em nada mudaram as verdadeiras identidades e muito menos aboliram a centralidade de Deus, a importância de Deus na vida daqueles jovens. E aqui nós vemos como um exemplo para nós, porque hoje nós estamos muito justamente nessa geração de relativismo, do nada a ver, de não tem isso, não tem disso, você pode ser assim, você pode ser assado, e isso tem tomado conta no meio cristão. Então, não, porque se você é assim, você é quadrado, você é um crente quadrado, porque não sei o que, você pode fazer o que você quiser. E não é tão simples assim. Como aqui foi falado, nós como cristãos temos uma identidade. E nisso eu não estou falando do modo de se vestir, mas muito sobre o modo de se portar. Então, como nós estamos apresentados diante da sociedade. Eu sei que hoje é muito pregada essa questão de, não importa o que as pessoas pensam de você, não importa, é importante que você seja descolado. E não é. Não é importante que você seja descolado. Aqui nós vemos jovens que, assim, foram parar. Um foi parar na Cova dos Leões, os outros quando ele era mais velho, claro. Mas os outros, quando jovens, eles foram parar dentro de uma fornalha, porque eles optaram por não negar ao seu Deus. E hoje o que mais nós fazemos é negar ao nosso Deus. Então, não necessariamente alguém vai me perguntar se eu sou crente e falar, não, imagina, jamais. Não, mas nas minhas atitudes eu vou negando Deus aos poucos. Então, quando eu vou abrindo mão de princípios da palavra que tem na palavra do Senhor, quando eu vou abrindo mão dos momentos que eu poderia estar com o Senhor para estar fazendo qualquer outra coisa que alguém me falou que era mais legal, do que estar na casa do Senhor, do que estar, sei lá, no momento de oração com Ele. Então, infelizmente, essa é uma realidade que tem afetado a igreja do Senhor. Isso não é só os jovens. Então, muito se fala sobre os jovens, de como a tecnologia, as novas gerações têm sido afetadas, mas essa é uma realidade da igreja do Senhor. Nós estamos perdendo a nossa identidade, estamos sendo levados por essas estratégias malignas que vêm para desconstruir tudo aquilo que foi construído com base na palavra do Senhor. Então, nós não podemos nos deixar levar. Você vê, esses jovens tiveram os nomes mudados. Os nomes são algo muito importante. Então, tem até gente que diz que a única coisa que você tem, desde que você nasce até que você morre, é o seu nome. E isso é uma verdade. Então, é algo que está diretamente ligado a nós. Então, eles tiveram isso mudado, o nome. E eles não se deixaram levar por essa mudança. Você imagina o peso, você era chamado de Deus é meu juiz, e você passa a ser chamado de Bel protege o rei, entende? Você era chamado de Deus ajude, e aí você começa a ser chamado de servo do Deus nego, e eles não deixaram que isso levasse eles para um caminho distante do Senhor. Então, eles estavam ali inseridos numa cultura totalmente diferente daquilo que eles viviam quando eles estavam em sua terra natal, diferente de tudo aquilo que eles foram ensinados durante anos. Então, isso desde a religião aos costumes, e eles não se deixaram levar, e hoje, por muito menos, nós temos se deixado levar por isso, sabe? No meio da nossa sociedade, só pra gente não ficar de fora do grupinho de amigos, pra gente fazer parte de um grupo, pra gente ser popular, pra gente ter fama, pra sei lá o quê, sabe? Isso tem sido mais importante pra nós, a nossa posição diante da sociedade, do que a nossa posição diante do Senhor.
E aqui é um exemplo claro de jovens que não pensaram nisso. Eles não pensaram de, eu vou ficar mal diante da sociedade. Não, eles preferiram ficar bem diante do Senhor. E nós vemos que Deus os livrou, Deus os guardou, Deus esteve com ele a cada momento. E isso aqui é uma lição para todos os cristãos, todos mesmo, porque a gente tem se deixado levar por pouquíssimas coisas. E aqui eu já passo para o tópico 3, que é ensinos para hoje. Então, fidelidade nas escolas e universidades. Esse é um assunto que tem sido muito debatido durante essas últimas semanas, principalmente ali no meio cristão, por causa de algumas falas que foram ditas por um pastor, que ele estava dizendo que se o seu filho, você sabe que seu filho vai para a universidade e vai se desviar, então não deixe seu filho para a universidade, sei lá, como que ele falou? Não vou entrar em detalhes que também não convém. Mas basicamente ele falou que não, já que o filho vai se desviar indo para a universidade, não mande seu filho para a universidade. E eu falo para você o contrário. Aqui nós vemos jovens que estavam em uma universidade porque eles estavam ali estudando para terem uma profissão, para terem um emprego. E eles não se deixaram levar por isso. Então, o que nós precisamos hoje é trabalhar os nossos jovens para que eles estejam preparados para entrar em qualquer ambiente, seja no ambiente do emprego, seja no ambiente de uma faculdade. Por quê? Conhecimento é muito importante. Conhecimento em todas as áreas. Então, você ter conhecimento da Bíblia, da palavra do Senhor, mas você também ter conhecimento secular e saber se virar numa faculdade e saber se virar no mercado de trabalho. Por quê? Precisamos trabalhar, porque, gente, hoje tudo você precisa de dinheiro para você fazer. Então, não adianta você querer tapar os olhos e falar, porque na teoria é muito bonitinho. Na verdade, nem na teoria isso não é bonitinho. Na verdade, nós devemos sempre incentivar nossos jovens a trabalharem, a estudarem, a se profissionalizarem, a estarem prontos. Eu li esses dias numa moça que eu sigo, que ela postou uma coisa que isso não saiu da minha mente, que fala exatamente assim: os filhos de Deus precisam ocupar grandes lugares, porque se os filhos de Deus não ocuparem, os filhos do diabo vão. Então, prepare os seus filhos, prepare os seus jovens para que eles ocupem grandes lugares. Precisa ser presidente do Brasil? Não. Mas é bom que ele seja um bom profissional, ele exerça um cargo de importância numa empresa e com esse cargo, vidas sejam alcançadas pelo Senhor, porque tudo na nossa vida é entrelaçado. Não adianta você olhar para mim e falar assim, a Rebeca é uma na igreja, a Rebeca é uma no trabalho, a Rebeca é uma na faculdade. Não. Eu tenho que saber me portar, porque eu acredito que, assim, são ambientes diferentes. Então, a forma como eu me porto aqui na igreja é diferente da forma que eu vou me portar no trabalho. Eu tenho que saber me portar em cada ambiente que eu esteja. Então, quando eu estou na casa do Senhor, eu tenho a oportunidade de estar num momento extremamente íntimo com o Senhor e extremamente íntimo com os meus irmãos aqui, o corpo de Cristo. Quando eu estou no meu trabalho, eu tenho a oportunidade de ser íntima do Senhor, mas é como? Espiritualmente. Então, eu não vou ter oportunidade de, a qualquer momento, me ajoelhar e chorar diante da presença do Senhor, mas eu posso fazer isso conversando com Ele, assim como na faculdade. Então, eu tenho que ser cristão onde quer que eu esteja. E é isso que nós temos que preparar os nossos jovens, para que eles sejam cristãos e se comportem como cristãos onde quer que eles estejam. Então, você pensa que Deus ele não tem prazer em abençoar um jovem que se dedica à palavra do Senhor, que se dedica a ter um relacionamento com Ele com um bom emprego, um grande cargo numa multinacional ou numa outra empresa que não necessariamente é uma multinacional, que ele ganha bem, que ele consiga constituir família, que ele consiga comprar a casa dele, realizar os sonhos dele, os sonhos que ele sonhou para a família dele. Você acha que Deus não tem prazer nisso? Não, Deus tem. Hoje, como que nós conseguimos alcançar isso? Estudando, nos profissionalizando, sempre buscando conhecimento. Então, isso não é errado. E se você ouviu essas falas aí da pessoa, que eu não vou citar nome, mas se você ouviu isso que foi dito, não leve isso em consideração. Você pai, você mãe, sempre, sempre, sempre incentivem seu filho a estudar, a se profissionalizar e ainda mais para que ele seja um ótimo profissional e um profissional totalmente abençoado por Deus, porque os filhos de Deus, quando eles estão ali no lugar onde colocados por Deus, eles prosperam. Então, as pessoas que estão ao seu redor conseguem ver porque Deus tem prazer em abençoar os seus filhos. Então, não se deixa levar por isso. Você mãe, você pai, não tenha medo de deixar o seu filho para uma faculdade. Não tente, sabe, segurar ele. Na verdade, incentive. Mas, além disso, sabe, trabalhe nele um coração dedicado ao Senhor, porque aonde quer que ele esteja, não vai fazer diferença. Ele vai estar sempre ali com os olhos postos no Senhor. E aí aqui eu vou começar o tópico 3, o subtópico 1, que é fidelidade nas escolas e universidades.
A fidelidade e integridade desses jovens tem muito a nos inspirar nos dias de hoje. Eles souberam proteger seus valores e foram formados e aprovados com louvor, mesmo em um ensino contrário às suas origens. O exemplo desses jovens nos mostra que é possível enfrentar o ambiente de ensino, mesmo com ideologias distintas daquilo que nós cristãos acreditamos. Só precisamos estar preparados para responder sobre a razão de nossa esperança. Então, nós sabemos que hoje também não é tão fácil. Então, você estar numa universidade, você tem que estar preparado para lidar com pensamentos diversos do seu. Hoje, os crentes não são bem vistos, eu acho que nunca foram. Mas nós, como cristãos, temos que tomar cuidado para nós não sermos motivos de escândalo. Então, se eu estou numa sala de aula e começo a falar sobre religião, eu não vou ser a primeira que vai sair falando e gritando com os outros sobre qual é certo e qual é errado. Então, eu posso usar o meu exemplo. Já foi citado em alguns vídeos, mas eu curso Direito, então vocês já sabem que, estudante de Direito é um pouco não muito legal. Mas agora é tela preta, tá? Então nós sabemos que já tem um estereótipo aí nos estudantes de Direito. Alguns fazem jus a esses estereótipos e outros não, mas não vou entrar nesse tópico, embora eu tenha entrado. Mais especificamente na época, perto das eleições, eu infelizmente testemunhei uma cena muito trágica, que eu voltei para minha casa bem triste. Então, tínhamos pessoas ali, cristãs e não cristãs, que estavam cada um defendendo a sua linha de visão, aquilo que achava ideal. E o que mais me deixou triste é que o que eu vi, os cristãos, o que eles estavam fazendo, o estardalhaço que eles estavam fazendo, eu me senti envergonhada, não de Deus, não do evangelho jamais, mas da postura que foi colocada diante da sociedade. E isso, para vocês terem noção, isso foi acho que no segundo semestre, eu estou indo para o 7º semestre, e isso é algo que ainda assim é falado e citado, como a postura foi tida como feia por todos os que testemunharam isso. Então, com isso que eu quero falar para vocês, nós precisamos saber nos portar onde estivermos. Eu jamais tenho que negar o fato de eu ser cristã, o fato de eu amar a Deus e de eu servir a Deus. Jamais, isso jamais. Mas eu tenho que saber como me comportar diante da sociedade. Então não adianta eu pensar que eu vou lá, chegar com a minha Bíblia e vou tacar na cabeça da pessoa e vou fazer entrar. Não vai entrar. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Eu não tenho autoridade, eu não tenho poder nenhum sobre uma pessoa para fazê-la acreditar no evangelho. Mas eu posso ser o meio pelo qual essa pessoa, tem a curiosidade de conhecer a Cristo. Como? Pelas minhas atitudes. Não necessariamente vou precisar sair pregando para todos, mas as minhas atitudes podem pregar para alguém. Então, uma das coisas que os crentes mais têm que tomar cuidado é justamente essa questão, a postura, como se comporta, quando você é contrariado, a sua religião é contrariada, a forma como você se comporta, porque tem pessoas que têm prazer em falar mal de crente, em falar mal de Deus, em falar mal da Bíblia, somente para ver o crente sair da linha e escandalizar os outros. Então nós temos que tomar muito cuidado, e é nisso que você também precisa trabalhar os jovens. Então, para que eles não tenham esse pavio curto aí, esse pavio de Pedro, quando ainda não teve encontro com o Senhor, de querer já sair brigando com todo mundo, não. Tem que ser uma pessoa, não digo calma, mas você tem que saber disfarçar que você tá incomodado, porque as pessoas vão querer te incomodar de tudo quanto é forma. E, infelizmente, nós estamos suscetíveis a isso em qualquer meio, não só numa faculdade, mas em qualquer lugar mesmo. E aí, aqui o subtópico 2, que é retendo o que é bom. Nem tudo o que aqueles jovens aprenderam era ruim e ofensivo à fé em Cristo. Eles foram instruídos em diversas áreas do conhecimento humano, e isso lhes proporcionou habilidades e competências intelectuais. Daniel não demonizou a cultura e ensinamento, mas comparou com aquilo que ele foi ensinado em Judá. Ele filtrou o que era bom e rejeitou o que era nocivo. Nós, jovens cristãos, devemos valorizar o conhecimento secular, mas sempre o submetendo ao crivo das Escrituras. Então, aqui nós já sabemos, e a própria palavra do Senhor vem falando, e enaltecendo a aquisição de conhecimento e inteligência de Daniel em todas as letras e sabedorias. Com isso, nós já sabemos que eles aprenderam coisas muito boas ali. Então, não era só coisas ruins, coisas que eram contrárias à fé, à palavra do Senhor e aquilo que eles foram ensinados. Mas eles souberam reter o que era bom. Então, Daniel, ele não demonizou a cultura, os ensinamentos, nem aqueles jovens, eles não demonizaram aquilo que eles estavam sendo ensinados, mas eles aprenderam a reter o que era bom e jogar fora o que era ruim.
Então, sabe aquela história lá? Sempre sai de casa com o saco furado e com o saco inteiro. O que for bom, você põe no saco que não tem furo. E o que for ruim, você joga no saco furado e ele sai pelo furo e você não guarda isso. E é exatamente o que aconteceu ali. Eles foram ali expostos a muitos tipos de ensinamentos. Então, desde lá, como a gente falou, dos astronômicos, aos matemáticos e muitos outros tipos de habilidades e competências intelectuais. E eles reteram, conseguiram sugar ali o que era bom e o que não era, eles ignoraram. Tudo aquilo que era contra a palavra do Senhor, eles não levaram em consideração, e assim nós temos que ser também. Então, nós estamos expostos ao ensino secular, vamos aprender o que é bom. O que não é, eu descarto. Como eu vou saber o que é bom? Isso vai contra a palavra do Senhor ou isso está de acordo com a palavra do Senhor? O que está de acordo com a palavra do Senhor, eu guardo. Aquilo que não está de acordo, eu descarto. E aí aqui já passamos para o subtópico 3. Mantendo a identidade em tempos pós-modernos. Assim como as penas, o mundo hoje procura meios de despersonalizar o cristão, de tirar a nossa personalidade, seduzindo os cristãos da desnecessidade de uma identidade própria dada e criada por Deus. Então, uma das artimanhas deles é fazer com que isso seja algo tosco. Ai, você é assim, você é quadrado, hein? Nossa, vamos estar se atualizando. Hein? Vamos abrir a mente, vamos estar mudando, se atualizando. Não. Como nunca, a forma como aqueles jovens se portaram serve como modelo de bravura e resistência à destruição de identidade. Então, eles foram expostos a diversas formas de destruição de identidade, de tentar desconstruir tudo aquilo que foi ensinado e que foi construído para eles enquanto eles estavam na sua terra de origem, enquanto eles estavam sendo ensinados por seus pais, por seus parentes, por quem quer que fosse ali na sua terra de origem. Mas essas estratégias não prosperaram. E assim como eles, nós devemos permanecer firmes. Então, nós não devemos nos deixar ser seduzidos por essas estratégias malignas. Então, se for para ser quadrado, vamos ser quadrado. Então, é claro que assim, os anos mudam, os costumes vão mudando. Então, quando eu falo costumes, não estou falando da casa do Senhor, eu estou falando do mundo, tá? No geral. Então, as coisas vão se atualizando, vão melhorando. E é claro que a gente quer estar inserido numa sociedade, num grupinho de amigos, a gente quer fazer parte. Mas isso não deve ser superior ao nosso desejo de estar perto do Senhor, de estar com Deus e de fazer parte do corpo de Cristo. Então, nós não podemos nos deixar ser seduzidos por essas estratégias malignas, essas setas malignas, mas nós devemos vencê-las e também sermos bravos e resistentes, assim como aqueles jovens foram. Então, aqui eu já passo para a conclusão. Como vimos, as escolhas e determinações de Daniel e seus amigos nos instigam a manter nossa identidade espiritual e nossos princípios, mesmo quando enfrentamos desafios que ameaçam desviar-nos do caminho da verdade. É preciso resistir sabiamente, pois sabemos em quem temos crido, como diz lá em 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 12. Então, eu espero que essa aula tenha agregado a você, professora, a você, aluno, ou você, um dos nossos inscritos no canal. Eu espero que você tenha gostado, que você deixe seu like, que você compartilhe o nosso vídeo, deixe seu comentário também. É sempre legal ler o que vocês deixam aí escrito para nós. Eu espero que vocês sejam abençoados e eu espero também que eu tenha auxiliado vocês nessas questões trabalhadas durante essa aula. Que vocês jamais esqueçam que conhecimento nunca é demais, mas nós temos que saber passar esse conhecimento sobre o crivo da palavra do Senhor. Que vocês não esqueçam aquela frase que eu falei lá para vocês. Então, que você lembre dessa frase, que é muito importante, que os filhos de Deus precisam ocupar grandes lugares. Então, hoje, como nós ocupamos grandes lugares, estudando a palavra do Senhor, também tendo conhecimento secular, trabalhando, nos especializando, então que nós venhamos sempre buscar conhecimento, mas sem esquecer que tudo aquilo que não está de acordo com a palavra do Senhor, não cabe a nós guardar em nosso coração e em nossa mente, mas, muito pelo contrário, devemos estar sempre com a palavra do Senhor prontinha aqui na nossa mente e ela deve sempre se sobressair a qualquer seta maligna e qualquer coisa que venha para tentar nos atingir. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham assistido até o final também, então, você que não assistiu as outras 2 aulas, corre lá para assistir, tá muito bom. Então, que Deus os abençoe. Tchau, tchau!